Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante, mas cada um tem que lembrar da sua importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Perguntas de Portadores da Cruz de Ouro. Se a pessoa porta a cruz de ouro é porque ela foi convocada. Então ela tem uma distinção e ela sempre será questionada. E para uma pessoa apresentar segurança nas respostas que ela vai fornecer, ela tem que ter um profundo conhecimento. Então muitas pessoas têm vontade de responder, mas fala assim que fica inibido. Então a pessoa tem que ter um aprofundamento no livro Na Luz da Verdade. E a pessoa tem que cultivar pensamentos puros. Isso é uma condição bem importante assim. E, por exemplo, a pessoa julga-se que ela poderia ser diferente, então ela tem que trabalhar no procedimento que ela precisa de desenvolver para tornar-se diferente. E o aprofundamento é nos ensinos, não tem outra maneira. E é bom cada um ir observando, se nós não tivermos uma finalidade para o nosso espírito, nós não teremos serventia. E é bem importante, porque com a finalidade, com o propósito, a gente vai observando aquelas pessoas que tiveram a finalidade de fazer a manutenção da sua vida, da sua moradia. Eles sempre trabalharam e sempre mantiveram assim os horários, a correspondência. Para uma pessoa tornar-se qualificada na vida, tornar-se um convocado, ter a capacidade de continuar sendo convocado, a pessoa tem que ter a palavra e ela tem que lembrar que todas as promessas que ela fizer, ela tem que ter a capacidade para cumprir as promessas feitas. Então os valores são valores eternos, a dignidade, a força, a esperança, a compreensão, porque nós muitas vezes compreendemos outros, mas nós não nos compreendemos, justamente porque nós temos muitas limitações. Então, compreender um instante do outro é muito simples, mas passar a compreender a nossa vida toda, de ir observando assim que nós temos que nos esforçarmos. E é bem simples, porque nós sabemos que para a pessoa continuar trabalhando, manter aquele trabalho, ela tem que continuar esforçando. Então a vida ela é bem definida assim. Cada um é que tem que fazer muito esforço para ver o grau em que ele se encontra e o procedimento que ele precisa de continuar tendo. Então tem muitas perguntas assim sobre a maneira de servir à luz. E nós temos que lembrarmos que a maneira de servir à luz primeiro é conosco, com a nossa fidelidade à luz. E observando assim que as palavras têm muito valor, o cumprimento das promessas feitas, e a pessoa tem que lembrar que ela precisa de desenvolver essa condição interna. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio, esse norteamento. E se a pessoa tem vontade de continuar, ela que precisa de continuar sendo qualificada na vida. Muitas pessoas perguntam como ela pode servir. A pessoa tem que lembrar assim: quando a gente se prontifica, vai dando certo tudo. Então servir à luz, primeiro é observar assim que a pessoa passa a ter mais qualidade. E uma ou outra pessoa pergunta qual o procedimento que ela está tendo para ter essas capacidades. Ela tem que ser sincera, ela tem que falar que a fonte é o livro Na Luz da Verdade. E nós sabemos que a fonte é onde possibilita a pessoa ter uma elevação dentro da pessoa. E nós temos que lembrarmos que existe diferença entre todos. Não tem as pessoas que são iguais.
Aqueles que usam os termos somos iguais, aquele que sempre está usando o termo de nós, ele está sempre querendo trazer para baixo aqueles que são mais qualificados. A mesma coisa que o aluno na sala de aula falar que ele é igual ao professor. A mesma coisa de falar que ele é igual ao pai dele. Não é, não somos, porque o professor está ali ministrando, ele tem um grau, ele já passou por aquele aprendizado. Agora ele tem a capacidade de transmitir as informações. Aquele pai é qualificado porque ele fez o esforço durante a vida e ele continua fazendo o esforço. Então, como esse filho pode falar que ele é igual ao pai? Tínhamos que ter uma responsabilidade conosco de ir percebendo as hierarquias. Um convocado, ele tem uma hierarquia. Se ele se encontra numa condição de estar assimilando mais as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade. E ele já organizou a vida dele para ele poder ter um tempo para participar da divulgação desse livro. Então a manutenção, o trabalho, a maneira que precisa de ter na vida, a maneira que nós precisamos de vivificar aquilo que nos faz bem, porque normalmente nós procuramos vivificar um conhecido e que muitas vezes esse conhecido não nos faz bem, porque o jeito que ele procede, muitas vezes com costumes que prejudicam a saúde, e nós vivificamos. Então, quando no ensino fala que nós precisamos de fazer sacrifício, é isso, é organizar o nosso tempo, não é fazer sacrifício com o nosso corpo de matéria grosseira, porque nós só temos serventia à luz se nós nos encontrarmos sadios e qualificados com o nosso corpo de matéria grosseira. Se nós perdemos a saúde, perdemos a qualificação, não temos significação. É bem importante assim, existe uma diferença. E é bem importante a pessoa saber que a cruz não é um símbolo, ela é a significação da verdade. É a vontade de Deus, essa é a significação, porque a vontade de Deus está junto com o equilíbrio, o positivo e o negativo, o masculino e o feminino, existe esse equilíbrio. Então a cruz é aquela cruz da criação com os 4 braços iguais. E é bem importante, porque se a pessoa tem vontade então de divulgar, muitas vezes ela pode fazer pela palavra, mas ela tem que ter o aprofundamento. Porque normalmente aquele professor, de pequeno, ele já tinha tido aquela vontade de tornar-se um professor. E ele caminhou durante a sua vida para essa realização. Então nós, para trabalharmos de acordo com a luz, nós temos que ter o aprofundamento. Porque quando aquele professor quer aprimorar-se, ele vai fazendo cursos paralelos ao trabalho dele. Então na nossa vida a pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer uma dedicação melhor para o livro Na Luz da Verdade. E temos que observarmos assim as diferenças de hierarquia. Tem diferença, não somos iguais. Fica bem fácil assim da gente ir observando na moradia com os irmãos de sangue. Cada irmão de sangue tem uma maneira de ser, gosta de determinadas coisas. Então, aquela referência é bem importante assim da pessoa ficar bem ciente para ela poder fazer a diferença daquilo que vai ser para ela uma construção no seu dia a dia e aquilo que vai atrapalhá-la. Muitas vezes os filhos caminham um pouco nas orientações da moradia que ele recebeu, mas um tempo depois já não tem mais referência, fazer uma referência do período de formação. Então, cada um de nós é que tem que ir observando a maneira que a pessoa precisa de continuar tendo. E cada um tem que lembrar assim que tem que organizar o tempo dentro da pessoa. E ela tem que lembrar que ela precisa do tempo também para sobrevivência. Então, aquela condição assim de achar que pode dedicar todo um tempo e que depois vai ter uma recompensa, é um negócio. Isso não existe quando a pessoa se predispõe a servir a luz. Servir a luz é um caminho que a pessoa vai caminhando dentro dela.
e ela tem que ser íntegra. Então, quando muitas vezes fala assim que faça o que eu falo, não faça o que eu faço, essa referência não existe. Porque nós só conseguimos influir na vida do outro se nós tivermos a capacidade para isso. E a capacidade a pessoa sabe que ela não consegue assim. Isso é bem importante. Tanto é que muitas vezes nos ambientes de trabalho precisa de um responsável para um setor e aquele empregador vai buscar esse que tem o conhecimento fora do ambiente de trabalho, porque não tem como aproveitar um elemento lá de dentro para aquele setor. Então, na nossa vida, é bem importante assim, esse cuidado, essa maneira, essa boa vontade de querer auxiliar. A pessoa tem que lembrar assim que para fazermos os auxílios, precisamos de nos encontrarmos numa condição de ter o conhecimento, de observar a diferença, precisa de falar um tanto. Se a pessoa passa desse tanto, também não dá certo. Estudar o livro Na Luz da Verdade e observando como é que nós nos encontramos caminhando. Qual é o procedimento para percebermos que nós estamos desenvolvendo um procedimento dentro de nós que nos apresenta uma segurança. É conhecendo o livro Na Luz da Verdade, que é a vida toda. Porque se nós paramos de fazer o movimento, a pessoa perde aquela capacidade. E é bem sério assim, porque ela volta, ela desce. Isso pode observar numa moradia fechada. Então, independente de qualquer coisa, vai apresentando o envelhecer daquela moradia. Então, se a pessoa quer dar uma utilidade para aquela moradia, ela tem que fazer todo um movimento para voltar a ter uma moradia bonita. Então, perguntas feitas pelos portadores da Cruz de Ouro é uma convocação, é uma graduação na espiritualidade. Esse recebe uma força especial e essa força o auxilia na sua vida. Então, as preocupações com o período anterior da existência da pessoa, a pessoa começa a construir somente coisas novas, aquilo então vai se desfazendo. O mais sério é se começa a construir coisas novas em cima das coisas antigas, comportamentos errados, maneiras erradas, então vai ficando dificultoso de resgatar o passado. Mas a gente vai observando assim, no nosso relacionamento de uma maneira geral, quando a gente caminha estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai organizando-se. Então, portar a Cruz de Ouro, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ser um convocado. E uma convocação, a pessoa tem que lembrar que pode ser despertado nessa época, dependendo da vontade da pessoa e de como ela estuda o livro Na Luz da Verdade. E também pode vir de épocas anteriores. Não está relacionado a pessoa em épocas anteriores já ter servido à luz. Não quer dizer também que em épocas anteriores serviu à luz numa determinada função e que agora está servindo à luz na mesma função. A pessoa tem que lembrar que nós temos que viver bem a nossa época atual, para que na nossa época atual nós continuamos a construir, que vai nos possibilitar aquela condição bem importante de nos encontrarmos sempre na vida norteados. E um convocado tem que lembrar que ele precisa divulgar a palavra, e a palavra está no livro Na Luz da Verdade, e ele tem que lembrar assim: se não tem uma finalidade a vida dele, se ele descuidou, então ele desce. A mesma coisa, tudo o que acontece com uma pessoa. A pessoa teceu, a maneira dela viver, ela teceu. Porque nós sabemos assim que tem muitos casos que a pessoa fala assim que foi um auxílio, que foi bem próximo dela aquele fato, aquele ocorrido, e ela teve um auxílio que não passou por nenhuma situação. Quer dizer que nós temos que desenvolver a condição de ter o merecimento. E é bom a pessoa ir lembrando assim, se nós perdemos alguma coisa, nós perdemos.
Então é da nossa responsabilidade, não podemos perder nada. Então se a pessoa perde, muitas vezes ela não recupera. E muitas vezes, por ter perdido, nós descemos o nível em que nós nos encontrávamos. Porque nós sempre somos notificados. Essas notificações, nós precisamos de desenvolver uma maneira de segui-las. Porque às vezes a pessoa está na moradia e ela vai fazer um afazer e ela já saiu da moradia. Então, para fazer aquele afazer, ela esquece um item. Então, muitas vezes ela fica descontente porque agora muda a norma do tempo e do espaço. Mas quando ela volta na moradia, tem um outro item também que ela não tinha lembrado. Quer dizer que é um auxílio que a pessoa recebeu. E nós tínhamos que ficarmos gratos por ter recebido o auxílio. A luz, ela manifesta assim, auxiliando. Então, a pessoa que tornou-se um convocado, ou que tem vontade de tornar-se um convocado, está em relação de como ele conhece os ensinos. Voltarmos para a pátria do Espírito, a pessoa tem que fazer um trabalho com ela a vida toda. E tem referência também, assim, achar que poderia estar fazendo um trabalho mais intenso, auxiliando no desenvolvimento, auxiliando, divulgando o livro Na Luz da Verdade, mas se tem uma responsabilidade, então tem criança pequena, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de cumprir aquela fase. E esse cumprimento é bem importante, porque formando direito um filho, esse filho torna-se uma pessoa útil. Se não forma direito, então esse filho vira um problema. Então, lembrarmos assim que os nossos karmas anteriores, se a pessoa trabalha de acordo com a luz, estudando o livro Na Luz da Verdade, esses karmas serão resgatados de forma simbólica. Se a pessoa constrói novos karmas em cima do karma anterior, então ela descuidou. Porque no livro Na Luz da Verdade tem todas as informações, as orientações que nós precisamos. Quer dizer assim que a pessoa tem que trazer o livro para a sua vida diária. Nós vamos até o livro, um instante do nosso dia não é suficiente. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que trazer aquelas referências para a vida dela. Se a pessoa tem um comportamento bom, porque tem outras pessoas nas suas proximidades, nós tínhamos que ter um comportamento bom, nos apresentarmos com nobreza, com maneira boa de sermos para nós mesmos. Então essa referência assim, de nós sermos, então é a vida toda, não é uma fase da vida. Toda época nós temos que lembrarmos que existe uma referência conosco mesmo sobre o que nós pensamos, sobre o jeito que nós utilizamos do nosso tempo. Tem que fazer muito esforço para melhorar esses jeitos, esse jeito fazer parte dela. Se a pessoa quiser evoluir, ela tem que trazer isso para o seu dia a dia. Não é para uma época, é para todo um instante, nos encontrarmos preparados. Quando a pessoa tem vontade de melhorar na vida, ela tem que ir fazendo o treinamento. Isso é bem importante assim, porque aquela pessoa que quer fazer um concurso, uma maneira de ter um trabalho diferente, ela prepara-se o tempo todo. Quer dizer assim que na nossa vida interna, a nossa qualificação é a vida toda. E a gente vai observando no caso da profissão. A pessoa tem uma habilidade e ela é atenciosa nas funções que ela executa. Essa pessoa melhora a sua maneira de trabalhar. Então, na nossa dedicação com o livro Na Luz da Verdade, é o mesmo procedimento. Como o livro é para a nossa vida interna, então a pessoa vai dedicando as maneiras e depois ela vai tendo a capacidade de compreender direito os ensinos. A evolução é num procedimento individual e existe graduação. Para a pessoa melhorar o grau em que ela se encontra, ela tem que cultivar a pureza nos pensamentos, de lembrar assim que tem os auxílios. E é bem importante, porque quando nós descuidamos um pouco com os nossos pensamentos,
nós permitimos que entra dentro de nós quadros que nós conhecíamos, mas que já tem um longo tempo. Então o que acontece? Essas centrais de pensamentos, de maneiras que a pessoa fica influenciada, ela tem que lembrar que ela precisa de ser muito cuidadosa com ela, para ela ter uma forma de pensamentos que possibilita uma pureza. Então a época de voltar para a pátria do Espírito é todo instante a pessoa ir fazendo a preparação. E aqueles que já se tornaram convocados e aqueles que têm vontade de serem convocados, precisa de ter aquela vontade bem firme dentro da pessoa. E que muitas vezes essa vontade firme, uma ou outra pessoa passa a ter quando ela passa por um tormento. Mas nesse inteirinho a pessoa tem que lembrar assim que agora ela tem que mudar a fase, porque o tormento que ela teve, então ela tem vontade de melhorar. Então quer dizer, quando a gente tem um tormento dentro da gente, a gente desce o nível. Então a pessoa tem vontade de melhorar, então ela vai fazer um esforço para encontrar-se no nível que se encontrava antes do tormento. Para melhorar esse nível é uma nova dedicação, porque quando a pessoa adoece e ela recupera da sua saúde, aqueles que têm o conhecimento vê que ela ainda não voltou ao nível anterior. Ela ainda a apresenta debilitada. E nós sabemos assim que quando um corpo físico fica enfraquecido, combalido pela doença, também não fica uma referência para aquela pessoa dizer que agora ela vai melhorar. Porque nós sabemos assim que a melhora é a vida toda. Então esse procedimento de tornar-se melhor, a pessoa tem que ter dentro dela um firme propósito. E nós sempre ouvimos que nós precisamos de colaborar com o nosso próximo, precisamos de colaborar com o nosso próximo, com aquele que está fazendo esforço para tornar-se qualificado durante a sua vida. Então esse tornar-se qualificado é esforçando-se a vida inteira para melhorar, para conseguir a consideração de moradia, do ambiente de trabalho. E é bem importante porque nós sabemos que nós irradiamos. E então, o melhorar toda a nossa constituição, para a nossa irradiação ser melhor. Então, para a nossa vida de espírito, para a nossa vida interna, para a nossa compreensão, para compreender que existe a graduação, que existe diferença de nível das pessoas. Fica bem fácil assim da gente observar numa casa com 4 filhos, cada filho tem um jeito do seu corpo, tem uma maneira de ser, isso é físico. Então, para nós é a mesma coisa. A nossa maneira de nos tornarmos melhores é a vida toda, não é para um período. Então, até ter a condição de melhorar a nossa irradiação. Para o nosso corpo físico continuar sadio, a nossa perspectiva, a nossa maneira de ver a vida tem que ser uma maneira correta, porque se descuida um pouco, desvia, e desviando dentro da pessoa entra a diminuição da saúde. Então, um portador da Cruz de Ouro pergunta sobre uma convocação. E a convocação a pessoa tem que lembrar assim, que pode ser despertado nessa vida ou já pode estar vindo de vidas anteriores, a vontade de servir à luz. Então a gente tem que lembrar assim, para servir à luz é um procedimento de dentro. E a pessoa tem que lembrar que o grau de cada um está relacionado ao jeito que ele também apresenta. Então na nossa vida a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter um grau, que esse grau torna-se uma referência para aqueles que a conhecem. Não é mais ou menos, isso é físico. Então a mudança dessa irradiação, a mudança de maneira de ser, isso tem que ser verdadeiramente, a pessoa tem que compreender o grau em que ela se encontra, e nós temos que lembrarmos que todas as coisas que não servem para a nossa vida, a pessoa tem que pôr para fora, tem que deixar de lado. Que não é somente os relacionamentos, o jeito que nós alimentamos, a maneira que nós frequentamos os lugares, as pessoas que frequentam a nossa moradia.
Então a pessoa tem que lembrar que ela tem que melhorar a sua frequência. Se todos esses ambientes que ela tem, que ela pertence, não deixa ela feliz, então ela tem que desenvolver uma capacidade de poder ter uma opção diferente na sua vida. Então, voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que servir a luz. Não teremos nenhuma serventia se não trabalharmos de acordo com a luz. Então, muitas pessoas têm vontade de divulgar o livro Na Luz da Verdade. Ela tem que lembrar que ela tem que ter um conhecimento bem profundo. Quer dizer, um conhecimento de dedicação. Se nós não tivermos, nós vamos confirmando assim. Uma ou outra pessoa que quer trazer para nós uma referência e que não teve um aprofundamento. Essa pessoa não tem crédito. Então, servir à luz é servir ao Criador. A pessoa tem que tornar-se um convocado e ela tem que tornar-se um conhecedor do livro Na Luz da Verdade e ter esse aprofundamento. Isso é uma condição bem importante, porque com o aprofundamento, o que a pessoa fala, ela vai ser ouvida e ela vai ter aquela condição bem importante assim, ser considerada. Descuidou, a pessoa perde a consideração. Então, cada um de nós temos que lembrarmos que existe a hierarquia e cada um tem que ir observando o grau que ele se encontra nessa hierarquia, o procedimento que ele está fazendo para tornar-se uma referência, para quando perguntarem a ele, não ter aquelas falas assim, que muitos falam que não se mistura, mas nós temos que lembrarmos que nós temos que nos misturarmos. Nós temos que conhecer todas as pessoas, nós temos que possibilitar as orientações corretas para aquelas pessoas que se encontram esforçando-se em conhecer o livro Na Luz da Verdade, esse equilíbrio. Então não é ficar descuidado. Toda época nós temos que ter um movimento em direção à luz. Então a pessoa que porta a cruz, ele tornou-se um convocado. As diferenças que existem entre uma pessoa e outra pessoa, a gente sabe que está relacionado à maneira que a pessoa tem um aprofundamento nos ensinos, e a gente vai observando que na nossa vida diária tem aquela referência muito importante que o avô convive bem com o neto. Quer dizer assim, que aquele que é o avô, ele já teve um amadurecimento na sua vida interior e agora ele compreende a formação daquele neto e ele sabe que ele não tem autoridade sobre aquele neto, porque agora a autoridade sobre esse pequeno está relacionado com os pais. Então essa compreensão desse avô, nós precisamos de trazer para o nosso dia a dia sobre a compreensão do livro Na Luz da Verdade. E nós temos que lembrarmos que nós irradiamos e a maneira que nós precisamos de continuar irradiando, que nos possibilita uma saúde, que nos possibilita um equilíbrio, que vai nos possibilitando aquilo que nós necessitamos. Então, a melhora é para todos que se esforçam. Auxiliar aqueles que estão se esforçando. Então, as referências que nós temos, a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela mesma. Porque se nós descuidamos, nós paramos de fazer o movimento e aquelas pessoas que não fazem o movimento, então vai engrossando o seu sangue e vai trazendo uma limitação para o seu corpo físico. Aquela coisa muito boa que nós, quando viemos para essa terra, trouxemos, que é o começo do certo e o começo do errado, que é querer aquilo com aquela objetividade. Agora nós temos que ter esta mesma condição interna para o nosso retorno à pátria do Espírito, conhecendo o livro Na Luz da Verdade e observando o grau que nós temos e a maneira que nós precisamos de continuar tendo para continuar melhorando. Então, quando a pessoa melhora, essa melhora não é para os outros, é para a própria pessoa, porque ela vê as limitações que ela tem e ela vê também as limitações dos seus semelhantes, possibilitando que esses seus semelhantes também compreendem os ensinos.